Olha, o André Fernandes tem que estar na CPI na condição de investigado. Foi um dos deputados golpistas que usou as suas redes sociais para convocar o 8 de janeiro. O cara aparece com a porta, posta não ele, uma porta do ministro Alexandre de Moraes. Ele fez apologia ao vandalismo, Altineu. Vocês têm um monte de deputado do PL que vai ser preso nessa CPI se ela for séria. Esse é o tema. E eu acho que tem que investigar. Isso eu concordo contigo. Porque nós propusemos uma CPI. O PSOL propôs uma CPI logo depois do 8 de janeiro. O tema é que nós não conseguimos a coleta de assinaturas e nós não íamos assinar uma CPI organizada porque tem que ser investigado. Mas, agora que vai ser instalada, tem que ser o tamanho das representações e eu não tenho dúvida, né? Espero que o PL indique, enfim, é difícil pensar, né? Porque tem uma horda ali de bolsonaristas que promoveram esse discurso golpista e que tem que ser investigado de ação. No inquérito das fake news, Altineu. Tá lá a Carla Zambelli, tá lá a Bia Kicis, nós representamos contra o André Fernandes, o Nicolas Ferreira tem processo por transfobia. Vocês têm uma turma que convocou e, claro, segue fazendo um discurso delirante que, desculpa, não se confirma com a realidade. Eu estou muito esperançosa de que a CPI vai servir para fazer justiça no Brasil, para pegar os discursos do Bolsonaro que estimularam o 8 de janeiro na prática, e não são poucos. Ele chegou a fazer um com os diplomatas internacionais, embaixadores, envergonhando o nosso país, Brasil afora. Ele promoveu atos durante a pandemia. Enquanto o povo morria de Covid, ele estava fazendo ato contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso Nacional, e o presidente tinha lá com faixa pedindo AI-5, entendeu? Que estavam dentro daquela horda de golpistas. Depois nós tivemos 2 meses de acampamentos golpistas que foram pagos por quem, Basília? Nós queremos saber quem pagou a estrutura de gabinete golpista, de QG golpista. Queremos saber por que o general, na época, comandante do Exército, não permitiu, imagine, que prendessem os que estavam acampando na frente do Exército no dia 8 de janeiro. Foi demitido pelo Lula. Mas nós queremos saber se tinha militares lá compactuando com golpe. Nós queremos saber se tinha, enfim, empresários golpistas que fomentaram. Nós queremos saber quem é a autoria da minuta que estava na casa do Anderson Torres, que está preso, ainda bem, é lugar de bandido e golpista, querendo dar um golpe na eleição no Brasil. Gente, não podemos esquecer, Basília, Altineu, Jairo, teve um atentado que, graças ao caminhoneiro que se atinou e passou num posto de gasolina, que poderia ter matado pessoas no aeroporto de Brasília nas vésperas de Natal, articulado dentro do acampamento golpista de uma das pessoas investigadas, que foi a assessora da Damares, que hoje é senadora. Então, assim, os discursos delirantes da extrema-direita pode caber por uma base que está já mordida por uma narrativa que não paira na realidade. Mas sobre realidade, eu estou convicta que a CPMI pode ajudar a prender os golpistas e chegar no chefe da quadrilha no Brasil, que é o Bolsonaro. Acho que é muito importante a CPMI, né? O pessoal, quando infelizmente nós vimos a horda golpista em 8 de janeiro invadindo, quebrando, depredando várias instituições da República, o pessoal começou uma coleta de assinaturas, uma CPI na Câmara dos Deputados, não mista. E infelizmente não atingimos o número regimental. Claro, quem começou a puxar a CPMI são justamente, no caso de alguns deputados claramente golpistas. Um deles apareceu com a porta, ou propagandeou nas suas redes sociais, a porta do ministro Alexandre de Moraes no dia da depredação, né? Inclusive, nós representamos no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que foi instalado, e eu espero que esse processo contra esse deputado avance, assim como fizemos queixa-crime no Supremo Tribunal Federal. Agora, com o vazamento desses vídeos, eu acho que a CPMI se impõe, o que é muito positivo, na minha opinião, porque nós precisamos investigar. O Brasil precisa saber, com os tempos políticos, como esse discurso de violação e de ataque à urna eletrônica, de ataque à democracia, de ataque às liberdades democráticas, que durante 2 anos foi a marca do Bolsonaro como presidente, como os acampamentos golpistas pós-eleição e uma narrativa delirante que nós vimos em audiências públicas protagonizadas por bolsonaristas no Senado, por pessoas que fomentaram os QGs golpistas e financiaram a ida do 8 de janeiro, como o apagão visto quando Anderson Torres era o secretário de segurança do GDF e boa parte dos integrantes do GSI, ainda da turma do Heleno, protagonizaram um cenário propício de um verdadeiro apagão na capital da República que permitiu que meia dúzia de translocados fizessem aqueles atos absurdos. E isso é muito importante para que a gente possa lutar para não ter anistia, para que tenha responsabilização civil e criminal de cada um desses golpistas e eles tenham o lugar que merecem, que obviamente é respondendo processo judicial e muitos na prisão. Claramente, abre aspas, se por acaso me pedisse um conselho, eu dizia, não façam CPI, porque não vai ajudar. Ele deu essa entrevista. É claro que o governo quer continuar naquela narrativa falsa que fizeram lá atrás, querendo colocar o 8 de janeiro na conta de um movimento democrático. No depoimento do Gonçalves Dias, do general, é avassalador. Ele
O general, o apelido dele é Sombra. Ele trabalhou no GSI de 2002 a 2010. 8 anos. Então, essa mudança de postura do governo, sinceramente, com todo o respeito que eu tenho à deputada Fernanda, se pegar as falas da deputada Fernanda e as falas, por exemplo, como líder do governo, deputado Randolph, chega a ser cômico, porque se coloca 3 dias atrás, ele fala uma coisa e agora ele fala outra. A deputada Fernanda, ela disse que o pessoal fez um pedido de CPI, mas depois o pessoal deve ter atendido o pedido do PT, porque o pessoal hoje faz tudo que o PT manda, né? E, na realidade, o que a gente sabe é o seguinte: o general Gonçalves Dias disse no seu depoimento muitas coisas importantes, mas dentre elas, ele disse que no dia 7 haviam rumores e manifestações e eles tinham informações. No dia 8 de manhã, no dia 7 obviamente, dia 7 durante o dia. No dia 8, que eles tinham informações, poderiam haver invasões a prédios públicos. Por que eles não fizeram nada? Por que essa omissão? Por que o governo do presidente Lula, que é o responsável pelo dia 8, esse é o governo responsável pelo dia 8? Nós precisamos investigar isso. Por que o PSOL e o PT não assinaram a CPMI que estava em curso? Fizeram manobras. Eu tive semana passada, na reunião de líderes do Senado Federal, com o presidente Rodrigo Pacheco, onde o senador Randolph comandou ali o adiamento da sessão do Congresso Nacional. Querer colocar isso na conta do Bolsonaro é fácil. Por que eles não queriam investigar? Eles têm medo de chegar às verdades dos fatos. O responsável por essa questão é quem está sentado na cadeira de presidente. O GSI, o general Gonçalves Dias, o apelido dele é Sombra, porque ele é sombra do presidente Lula. Trabalha com Lula há muitos anos. E outra coisa, ele se disse surpreso de que por que o Lula disse que não tinha conhecimento. E o Lula citou, nós precisamos saber quem foi negligente. Nós temos filmagens. Foi a entrevista que o Lula deu. Por que o Lula não queria a CPMI? Por que isso? Essa história do PSOL em relação ao deputado André Fernandes. Fernanda, o seu colega Lindbergh, ele fez a mesma defesa que você semana passada. Sabe quantos processos o Lindbergh é réu no Supremo Tribunal Federal? 17 processos. Ele é réu. Ele não é investigado, não. Então, nós temos que parar com isso. Parar de culpar as pessoas. O André Fernandes é um deputado bolsonarista, obviamente, mas ele é um cara mais votado do Ceará. Ele está representando milhares de pessoas do povo cearense. Tem que respeitar a representação política. O deputado Nicolas, ele não acha normal todos. Ele não acha normal. O discurso dele não foi transfóbico. E se foi, ele vai responder na justiça quanto a isso. Teve 1,5 milhão de votos. Deputado mais votado do Brasil. Tem que ser respeitado por isso. Então, Jairo, você até me desculpa, eu acabei não respondendo seu questionamento. Perdão por isso, tá? Mas a deputada Fernanda, ela atacou alguns colegas, eu não podia deixar de fazer referência a eles aqui. Eu acho que tem que analisar todos os atos preparatórios do 8 de janeiro. Não foi um raio num céu azul, né? Não foi assim, um dia uma horda de golpistas invadiu e ponto. Não, tem toda uma preparação, uma narrativa construída durante 2 anos pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Tem tentáculos criminais, criminosos que financiaram a ida desses golpistas a Brasília. Tem infiltrados e toda uma lógica de bolsonarização dos espaços, como, por exemplo, o Anderson Torres, que era ministro da Justiça e já era secretário do GDF no dia do ato golpista e que permitiu, né, que ficasse uma terra arrasada em Brasília, em 8 de janeiro. Eu nunca vi 5.000 pessoas ou 10 que fosse fazer tudo que essa horda de golpistas fez. É impensável para Brasília, e nós todos conhecemos Brasília, sabemos que com um esquema de segurança é impossível que isso acontecesse. Então, óbvio que houve omissão, negligência, prevaricação e uma ação determinada, na minha opinião, do Anderson Torres, orquestrada com o bolsonarismo raiz para criar as condições para deixar esse espaço de terra arrasada. Bom, a CPMI tem que se debruçar sobre isso e garantir a identificação de cada um deles, de cada um dos golpistas, dos financiadores e dos fomentadores do golpe, porque voto não permite que um parlamentar use o seu mandato para promover violência e crime. O que o André Fernandes fez foi zombar no 8 de janeiro, na prática fazendo apologia às ações golpistas. É crime, ele vai estar lá como investigado. Se eu estiver nessa CPI, será uma das minhas principais lutas, para que esses que fomentaram, fizeram apologia ao 8 de janeiro, estejam na condição de investigado, e não para criar um circo ou uma narrativa que não para na realidade. Não para na realidade. Eu, Altineu, nunca tive medo de fazer esse debate, ao contrário, e nós não conseguimos instalar a CPI na Câmara dos Deputados por absoluta falta de assinatura, porque felizmente na CLDF, por exemplo, está tendo uma CPI que está produzindo
produziam bons resultados. Que, aliás, tem o desafio, por exemplo, na minha opinião, de começar com o Heleno. Nós temos esse desafio no caso da CPMI da Câmara, e eu acho que o Celso Rocha Barros fez um artigo muito bom hoje na Folha falando sobre os atos golpistas no Natal e aquela audiência pública promovida pelo senador Girão, que juntou um monte de golpista que defendeu a intervenção federal e que foi a construção de uma narrativa para, inclusive, o 8 de janeiro. Se depender de nós, essa CPMI vai ser para valer, não para acabar em pizza, ser para valer mesmo, pegar os responsáveis pela construção de uma da narrativa da extrema-direita e que criaram as condições para que esse lamentável dia do 8 de janeiro tenha acontecido no Brasil.